Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Voltamos esta tarde a conversar sobre temas da atualidade na União Europeia. Antes de mais, fazer esse apelo a que poderão contactar-nos enviando questões para o e-mail do programa noseuropa@rtp.pt. Feito este convite, vamos passar à conversa com o Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marta. Vamos começar por focar duas breves notícias. Uma tem a ver com o comércio internacional e com as relações dos Estados Unidos da América com a União Europeia, por um lado, mas com a China, por outro. Há cerca de um mês, creio que nem tanto, havíamos falado nesta questão, portanto, naquela revelação de Donald Trump, que anunciou que, de facto, iria taxar o aço e o alumínio com proveniência na União Europeia, portanto apanhou toda a gente de surpresa, tal como a notícia desta semana, feita pela Casa Branca, em que foi referido pelo representante para as negociações comerciais que irão isentar, afinal, a União Europeia, e não só, o Brasil, a Argentina, a Austrália, a Coreia do Sul, também são países que estão visados no fundo, voltar atrás daquela política protecionista que foi anunciada no que toca às taxas, portanto, sobre o alumínio e o aço. Quem não fica abrangido por esta situação é, de facto, a China, portanto, há aqui claramente um braço de ferro muito forte com a China, que não só vê confirmada a aplicação de taxas nestas duas matérias-primas, como também o presidente norte-americano assinou também uma ordem que irá permitir a imposição de outras taxas e obstáculos aos investimentos e produtos na área das tecnologias. Portanto, eu creio que do lado chinês já houve resposta também à altura, também ameaçando com a mesma forma com a aplicação de taxas sobre produtos norte-americanos e... Enfim, exatamente o que a Marta disse, boas notícias para a União Europeia, mas muito mais para os chineses. Outra notícia tem a ver com o facto de Portugal, o governo português, ter manifestado a disposição de liderar um projeto piloto para combater, de certa forma, o déficit de competências. Sim, portanto, uma notícia muito fresca, saída mesmo ontem, ao final do dia, num comunicado conjunto de António Costa com o Presidente da Comissão Europeia e, portanto, como a Marta referia, trata-se de um projeto piloto em que, de facto, Portugal, enquanto Estado-membro da União Europeia, é pioneiro nesta nova estratégia e, portanto, o objetivo deste projeto, ele claramente ocorre no domínio das reformas, mas especificamente na área das qualificações. Portanto, este projeto é para levar a cabo entre 2018 e 2020, portanto tem um prazo relativamente curto. Estima-se um valor na ordem dos 246 milhões de euros e, portanto, vai trabalhar, como referi, na área das qualificações, que, como é sabido, é entendido como um dos maiores problemas estruturais que nós temos. E aqui, ao nível das qualificações, também pensando muito na questão da tecnologia. Como se sabe, grande parte das ofertas de emprego que hão de surgir ou que já estão surgindo implica sempre algum conhecimento tecnológico, algum conhecimento da área das novas tecnologias e, portanto, este novo programa, que irá incluir, por exemplo, o próprio sistema português de ensino, a área da formação profissional, prevê-se também aqui incluir a questão da educação de adultos, algumas alterações no que toca aos programas de educação de adultos, não só vem resolver a parte educativa, de certa forma, mas também espera-se venha a reforçar a própria competitividade da economia portuguesa, uma vez que vamos ter mão de obra, se tudo correr bem, um pouco mais qualificada. Como é que isto vai ser colocado na prática? Honestamente não sei. Vamos aguardar. Vamos aguardar, portanto a notícia é de facto muito recente, mas até pelos valores que ali estão envolvidos, naturalmente espera-se algo de positivo. Não é?
Marco Teles, o presidente Juncker, em setembro de 2016, referiu a iniciativa Wi-Fi for You como sendo ambiciosa e pretendendo responder às necessidades crescentes de conectividade dos cidadãos europeus. Na altura teremos falado desta iniciativa. Agora, a novidade é que avançaram as inscrições para esta iniciativa. Talvez seja de recuperar e recordar o que é. Portanto, basicamente, como a Marta referiu, tem a ver com a questão, no fundo, até da competitividade europeia, desta necessidade crescente de nós estarmos permanentemente ligados com os nossos smartphones, estão sempre em permanência ligados à rede ou tendencialmente permanentemente ligados à rede e, portanto, a ideia é dotar os espaços públicos a nível geral das cidades, das vilas, para que nós possamos realmente manter as nossas ligações e mantermos este contacto que sentimos de facto esta necessidade. E, portanto, este projeto já tinha sido apresentado no ano passado. De resto, aliás, tivemos a oportunidade de falar cá já neste programa, mas efetivamente agora concretiza-se com a abertura do portal esta semana, o portal Wi-Fi for You, e onde, desde o dia 20 desta semana, portanto está agora em pleno funcionamento, os municípios de toda a União Europeia podem agora registar-se, manifestando o seu interesse em aceder, no fundo, a esta candidatura que, se for bem sucedida, traduz-se na prática na atribuição de um vale no valor de 15 mil euros, através do qual o município vai adquirir os equipamentos para a instalação das redes sem fios, não é? Isso pode ser numa praça, pode ser, obviamente, num museu, numa biblioteca, portanto, num espaço público, se bem que e, portanto, isto é um projeto para durar até 2020. Estima-se que sejam feitos 4 convites. Isto foi o primeiro de 4 convites e que venham a abranger cerca de 8 mil municípios. Portanto, efetivamente não é muito. E, ainda assim, não sendo muito, nós estamos a falar de uma verba para este projeto na área dos 120 milhões de euros. Neste momento, ponto da situação, abri a partir do dia 20. Os municípios interessados vão ao portal, registram-se apenas, vão dar informação, os seus dados, portanto, praticamente o nome do município, pouco mais, e então depois haverá a fase da candidatura, que será lançada já daqui a 2 meses, portanto em maio, em que então o município pode se candidatar à atribuição dos primeiros 1000 vales, os tais vales no valor de 15 mil euros. Para já vão ser apenas 1000 municípios abrangidos por esta situação e depois haverão novamente outros convites. Portanto, uma nota para dizer que um município que, por acaso, numa candidatura agora que faça e que lhe seja atribuído esse vale, portanto, já não pode se candidatar mais de uma vez para um segundo vale, não é? Municípios que façam esta candidatura, mas que porventura não vejam o seu resultado alcançado, a sua candidatura alcançada, podem novamente candidatar-se nas fases que virão logo a seguir. Portanto, uma das questões também que refere neste processo é que a Comissão irá ter em conta algum equilíbrio geográfico no que toca à atribuição destes vales, que irão chegar em princípio numa base de os primeiros a chegar serão aqueles que irão obter, com uma salvaguarda que também é pedido que se tenha atenção que municípios que já tenham este tipo de equipamento instalado, muito provavelmente não haverá investimento nessa área. Portanto, são para situações novas, de áreas que não estão abrangidas por este tipo de equipamento e, obviamente, relembrar, isso obviamente está depois no regulamento, podem ler isso com mais atenção, mas a manutenção depois do equipamento não está incluída, portanto isto é uma verba atribuída para a instalação de equipamentos e depois obviamente o município irá assumir o resto da responsabilidade. Marco Teles, na passada semana falamos das chamadas fake news, trazendo aqui alguns dados de um Eurobarómetro flash realizado na União Europeia. Portanto, esses Eurobarómetros flash são aqueles ligados a um tema mais específico. Sim. Nós temos cá nos programas falado muito dos Eurobarómetros. Como sabe, existe aquele Eurobarómetro geral de outono e depois de primavera, e depois há outros estudos pontuais de temas específicos. A semana passada o Marco Teles deixou aqui alguns dados. Na semana passada nós falamos assim um pouco por alto. Este decorre, portanto, de um Eurobarómetro que
O trabalho de campo desenvolveu-se entre os dias 7 e 9 do mês passado, portanto de fevereiro, envolveu 26 mil entrevistas telefónicas e, portanto, os 28 Estados-membros. E a ideia era aferir, no fundo, o que é que as pessoas pensam em relação às chamadas fake news, portanto, um termo agora que está muito em voga, como sabe, muito também associado à eleição do presidente dos Estados Unidos, do presidente Trump, muito associado também à questão do Brexit e agora que estalou o verniz completamente com a questão do Facebook, mas se calhar deixamos isso até para o fim. Para uma outra ocasião, ou para outra ocasião, mas eu dizia que esse Eurobarómetro especial revelou que ainda há uma confiança muito grande nos meios de comunicação tradicionais. Eu tinha referido essa questão, dizendo até que a rádio é o canal que recolhe os maiores níveis de confiança por parte dos inquiridos, à volta de 70%, depois da televisão 66% e a imprensa escrita 63%. E, portanto, as redes sociais acabam por estar em sentido oposto. Aliás, é curioso que o país da União Europeia que revela as maiores taxas de confiança nestes canais de comunicação ditos tradicionais é a Finlândia, com valores superiores a 90%, é uma coisa impressionante. E, portanto, em sentido oposto, nós temos as redes sociais e, curiosamente, qual é o Estado-membro em que os inquiridos revelam ter maior confiança nas redes sociais? É precisamente o nosso. Sim. Portanto, 41% disseram, dos inquiridos portugueses disseram confiar total ou parcialmente nas informações veiculadas pelas redes sociais, contra uma média europeia que se fica pelos 26%. Portanto, há que pensar, é um valor significativo. Não é? Aqueles que nos escutam estarão a pensar, mas porquê voltar a este tema? Tem uma razão. Voltar a este tema apenas por uma razão, é porque, paralelamente a este trabalho de campo para saber a opinião dos cidadãos, foi também, esta semana, apresentado um relatório, está de resto disponível também na internet. É um relatório de 44 páginas, para já não disponível em português, apenas inglês, francês e alemão, o habitual nestas circunstâncias, quando sai logo o documento, e que decorre de um grupo de trabalho criado pela Comissão Europeia composto por 39 peritos, a quem a Comissão pediu especificamente para analisar esta questão das chamadas fake news e saber, no fundo, o que fazer para combater a disseminação destas notícias falsas nas redes, nos canais de comunicação e ver também o impacto. Portanto, esse relatório apareceu, portanto, esta semana, será agora analisado com a devida atenção por parte da Comissão Europeia e espera-se que para o próximo mês de abril venhamos a ter já uma posição da Comissão, se calhar até acelerada por estes acontecimentos relacionados com a questão do Facebook, sobre esta matéria. Repare-se que a dificuldade, no fundo, de controlar a questão das fake news é que a própria Comissão diz, e com, obviamente, toda a razão, há que garantir as liberdades e os direitos dos cidadãos. E depois também há aqui uma questão que é as medidas que venham a ser tomadas, ou as ferramentas que venham a ser criadas, os instrumentos que venham a ser criados, para retirar as tais fake news rapidamente dos circuitos de informação, porque percebe-se pelo impacto que elas têm, pela velocidade com que elas circulam, acabam depois por ter um impacto muito grande junto da opinião pública. Portanto, é preciso estar atento a esse fenómeno, mas temos que garantir também que essas eventuais ferramentas que se criem não acabem por ser ferramentas de censura, de controle da opinião ou que eventualmente esbarrem com a esfera da privacidade de cada um de nós. Portanto, há que haver esse equilíbrio. Portanto, aqui reside no fundo essa dificuldade. Aliás, este grupo de peritos foca exatamente esta situação e foca também um aspecto interessante que é, desde logo, começar por mudar o próprio termo que nós utilizamos para referir esta situação, que é das fake news. Vamos deixar de fazê-lo aqui. Deixá-lo de fazer, exatamente. Portanto, eles recomendam que se deixe de falar de fake news, mas que se fale sim de desinformação. Desinformação. E tem uma explicação muito simples, não é um capricho de maneira nenhuma, porque as fake news são apenas uma parte de um problema. De um problema que é muito maior, que é muito mais complexo. Uma fake news pode ser apenas uma notícia falsa ou incompleta, que até não tem não tem segundas intenções, mas não é disto que nós estamos a falar. Portanto, nós estamos a falar de estratégias organizadas em meios de comunicação tradicionais, nas redes sociais, que têm fins económicos, que têm objetivos políticos, ideológicos, portanto, que têm impactos depois muito grandes, que podem pôr em causa a própria democracia e, portanto, daí este grupo de peritos dizer que deve-se falar de desinformação
para no fundo, referirmos a este problema que, pela sua complexidade, obviamente não tem também uma solução única, sim, nem uma solução simples. Portanto, em vez de fake news, desinformação, sim, que outras sugestões foram feitas? Outras sugestões pelo feitas grupo por este grupo de peritos passa também por exigir às empresas uma maior transparência sobre os seus algoritmos, portanto, que estão na base depois do cálculo ou da forma como nos conhecem melhor, não é? E por último, apenas para abreviar, eu destacaria aqui um aspecto que este grupo referiu, que acho que é muito importante, que é apostar na alfabetização mediática, ou seja, a questão da literacia que possa haver, a pensar nas novas tecnologias, nas redes sociais, no acesso à informação, e aí claramente há também aqui uma indicação para que se aposte mais ao nível da formação, da preparação dos jovens. E, portanto, eu sei que isto remete tudo para a escola, invariavelmente sim, acaba tudo preparar à escola, mas de facto, se calhar nós temos que pensar que é preciso, não que esse trabalho não seja de facto já feito, mas se calhar tem que ser feito com mais intensidade ou de outra forma, não sei, com mais profundidade, a pensar também nestes acontecimentos recentes, de maneira que os jovens futuramente possam, em plena consciência, quando se deparam com uma informação nas redes sociais, no seu telemóvel, no seu computador, tenham a mínima capacidade, a mínima competência para perceber se de facto, algum discernimento para perceber se estão perante uma situação verdadeira ou estão a ser manipulados com interesses vários. Marco Teles, até uma próxima conversa. Até uma próxima oportunidade, então, Marta.